Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geohistória. Meninos, vamos dar continuidade, né, no nosso conteúdo aí, falando a respeito aí da Geohistória de Goiás, né? Principalmente aí após a chegada da vinda da família real para o Brasil, né? Ou melhor dizendo, quais foram as consequências, né, advindas aí da família real aqui no Brasil, né? A gente vai falar algumas características aí, algumas situações que envolveu durante esse período imperial aqui no Brasil, tá? Foi chamado aí, conhecido como período imperial, tá? Então, olha só, para que a família real pudesse organizar de forma administrativamente aqui a sede do novo reinado português aqui, foram necessárias diversas providências, né? Em termos gerais no Brasil. Dentre elas aí, a criação aí dos ministérios, principalmente da fazenda e do interior, né? Da marinha, da guerra e de estrangeiros, né? Então foram ministérios aí primordiais, né? Para dar andamento, né, ao processo de administração aí da família real que veio para o Brasil e se instalou. A fundação do Banco do Brasil, né? Criou-se aí o primeiro banco no território brasileiro. A criação também das primeiras faculdades de medicina na Bahia e de direito no Recife, tá? E a instalação de uma casa que nós chamamos casa de suplicação, que seria, na realidade, o Supremo Tribunal, né? O primeiro tribunal aí de julgamento, né? Que nós temos no Brasil. Além do mais, pessoal, nós tivemos a elevação do Brasil, a categoria aí de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? Em 1815, tá? Determinando aí essa união, vamos dizer assim, essa instância de poder aqui para o Brasil, né? Outro detalhe importante, né? O que aconteceu aqui durante o século XIX, principalmente aí durante o período imperial aqui para Goiás, né? Que nós chamamos aí de novas tentativas de reativação da economia, tá? O que aconteceu? Na primeira metade do século XIX, o Estado, né, a capitania do Estado de Goiás, né, ela passou por um processo desolador, né, principalmente com a decadência, é, econômica, né, não só diminuiu, como também dispersou pelos sertões, né, os arraiais, né, e arruinava cada vez mais a nova atividade comercial pós-período aurífero, né, que era a agropecuária, tá? E passou a ser um pouco mais voltada para a questão da subsistência. Houve algumas medidas aí salvadoras, o príncipe regente Dom João IV, né? Desculpa, Dom João VI, assim que chegou no Brasil em 1808, passou a incentivar a agricultura, a pecuária, o comércio e a navegação dos rios. Então, várias medidas foram anunciadas aí, mas a maioria nunca saiu do papel, tá? Infelizmente, nós não tivemos essas medidas na prática, tá? Por exemplo, foi concedida aí a isenção de impostos por um período de 10 anos aos lavradores que nas margens dos rios, tanto Tocantins, Araguá e Maranhão, fundassem os primeiros estabelecimentos agrícolas para movimentar a economia naquela região. Deu ênfase também à catequese do índio, né, para aculturá-lo, né, aproveitá-lo também como mão de obra na agricultura. Houve também a criação de presídios às margens dos rios, né, com o objetivo de proteger o comércio, auxiliar a navegação e aproveitar o trabalho dos nativos para o cultivo na terra. Tá? Presídios, pessoal, não é o que a gente está pensando. Presídios eram colônias militares de povoamento, defesa e especialização agrícola. Em Goiás, aí nós tivemos os mais importantes, foram de Santa Maria, hoje atual Araguacema, que pertence ao Tocantins, Jurupense, né, Leopoldina, atual Aruanã, cidade de Aruanã, São José dos Martírios, né? Então, nós tivemos toda essa estrutura montada aí com a chegada da família real aqui em Portugal, né? Na verdade, eles deram poucos resultados, por causa principalmente do isolamento e da inaptidão dos soldados no cultivo da terra. A maioria desses presídios aí desapareceram com o tempo, tá bom? Então, Dom João VI, atendendo aí uma antiga demanda dos vários capitães generais, né, governadores de Goiás, que reclamavam do tamanho gigantesco o tamanho gigantesco da área geográfica de Goiás, acabou dividindo o território goiano em duas comarcas. A comarca do Sul, compreendendo o Julgado de Goiás, né, cabeça, sede, Meia Ponte, Santa Cruz, Santa Luzia, Pilar, né, de Goiás, Crixás
e desemboque. E no lado norte, nós tivemos a comarca de São João das Duas Barras, compreendendo os jogados de Vila de São João da Palma, né? De Conceição, de Natividade, de Porto Imperial, que hoje é Porto Nacional do Tocantins, né? De São Félix, de Cavalcante e de Traíras, tá? Então, foi nessa época que surgiram, através da navegação, a cidade de Araguacema, Tocantinópolis, a Pedro Afonso, Araguatins, Tocantinha, e pela expansão da criação do gado, né? Então, nós tivemos essas observações feitas aí pela corte portuguesa instalada no território brasileiro, observando o que estava acontecendo aqui em Goiás durante esse período, ok? Então, teve essas atitudes, essas ações, né? Não só a nível de Brasil, mas também principalmente a nível de estado de Goiás, tá? Observando essas primeiras características aí sobre o período imperial, o começo do império, né? Português aqui no território brasileiro, ok? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho dessa divisão, né? Do estado de Goiás, nessas duas comarcas aí, com suas principais características, tá ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Fiquem com Deus, até a próxima. Qualquer dúvida, eu estou aqui agora, nesse exato momento, à disposição de vocês para esclarecer, né, tanto em relação ao conteúdo atual, quanto em relação aos conteúdos anteriores de Geohistória, tá ok? Até a próxima, pessoal.